Reserva ovariana. Esse é um assunto muito importante para quem ainda planeja engravidar. Não só para quem está sofrendo de infertilidade, mas também para quem ainda faz o seu planejamento reprodutivo, para quem ainda pensa se vai engravidar e quando vai engravidar, especialmente para as mulheres que ultrapassam os 30, ainda mais importante para quem passa dos 35, extremamente importante para quem passa dos 40 anos de idade. Só que é um assunto que ainda tem muito equívoco, muito equívoco. O ginecologista geral, infelizmente, ainda não trabalha de forma correta com essa informação e ainda tem dificuldade para fazer um planejamento reprodutivo correto. E mesmo o médico especialista em reprodução, muitas vezes coloca um medo maior do que aquele que deveria colocar. Então hoje eu quero reunir uma equipe para que nós possamos falar sobre reserva ovariana. O que é, o porquê é importante medir, o que é possível fazer para tentar melhorar, o que não dá para fazer, e os seus aspectos nutricionais, como a nutrição pode ajudar, como a acupuntura pode ajudar. Então é uma live diferente, eu vou falar que eu estou bem animado para fazer essa live. Foi uma ideia que eu tive de deixar aberta para que pessoas mandassem mensagens para que pudessem participar. Eu recebi mensagens de pessoas que eu não conhecia, mas que vieram com um otimismo muito legal para trazer conteúdo, e é isso que nós estamos fazendo aqui na internet. O objetivo central é trazer conteúdo, aprender e, quem sabe, achar caminhos para podermos trabalhar da melhor maneira possível e termos uma chance cada vez maior de conseguir ter um bebê. Não vou enrolar muito, a live eu vou dividir em algumas etapas. Primeiro eu vou conversar com duas médicas queridíssimas, super amigas, a Silvia e a Fê, para a gente entrar com alguns aspectos técnicos. Depois eu vou girar o assunto, vou falar sobre a nutrição, como ela pode ajudar na reserva ovariana e na qualidade do óvulo. Para isso eu vou conversar com a Priscila e com a Camila. E depois eu vou falar com a Juliana sobre acupuntura. Depois eu vou falar com a Cris sobre os aspectos psicológicos. E deixo aqui aberto, se alguém quiser entrar para participar, eu não quero expor ninguém. Então eu não vou deixar para que pacientes entrem, para que conversem assim, mas se alguém tiver aqui querendo participar para fazer trazer conteúdo e me ajudar nessa live, será muito bem-vindo. Tenta colocar aqui nos comentários, que eu vou tentar ser cuidadoso para conseguir fazer da melhor maneira possível. Nossa, que demais, hein? Quanto tempo, hein? E aí, Fê, tudo bem, Silvia? Tudo bem, Davi? Que legal dividirmos aqui a telinha, hein? Nossa, coisa boa, hein? Muito obrigado, viu, por aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente hoje. E deixa eu fazer as devidas apresentações. A Silvia Jolie é uma médica super querida, amiga, parceira lá do FIVMED, trabalha em Campinas. A Fer está no Guaçu, está em Mogi Guaçu também, ginecologista, trabalha com a gente lá no FIVMED. São não só super carinhosas e competentes com as pacientes, mas são grandes amigas. Então, quando a gente se encontra lá naquela correria lá do FIVMED, são momentos muito bons. Então, estarmos aqui hoje para conversarmos um pouquinho. Para mim é um prazer pessoal, viu? Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo com você um pouquinho de informação para trazer para o pessoal aí. Valeu, Fê. É uma honra mesmo, viu, Davi? Nossa, enorme prazer aí de estar aqui, né? A gente junto, a gente sempre se encontra profissionalmente, e estar aqui realmente, né, com vocês dois aí é muito gostoso, muito bom. Legal. Vamos fazer assim. Eu vou tentar ser bem dinâmico. Então, se começar a falar muito, eu já vou cortar. Isso já vale quem estiver assistindo. Começou a contar a história, vou cortar porque tem uma galera que vai entrar aqui depois. É tranquilo. E eu inventei uma moda aqui de fazer uma série de conversas. E eu queria começar com vocês duas, para vocês me ajudarem a responder e trazerem, como eu já falei muitas coisas que eu penso, eu queria ouvir, né, opiniões de pessoas que eu confio, e eu vou direcionar as perguntas, daí fica mais fácil. Eu queria, a minha primeira preocupação é que quem estiver nos ouvindo entenda o que é reserva ovariana. Silvia, você me ajuda? O Sim. que é reserva?
O que é a reserva ovariana? É a quantidade de óvulos que a gente... É uma medida que estima a quantidade de óvulos que a gente tem num certo momento, sabendo que vai perder a quantidade de óvulos ao longo da vida. Então, eu sempre explico assim, que é o estoque de óvulos que ainda tem pela frente ao longo da vida. Show, perfeito. E nós sabemos que a reserva ovariana da mulher, ela tem um prazo, porque a mulher não produz novos óvulos. Então, quantificar esse estoque que a mulher tem, como a Silvia bem falou, é extremamente importante para que nós possamos criar um cenário. E até mesmo saber uma noção de prazo. Poxa, como é que está o meu prazo do meu estoque? E isso deve ser mensurado, né, Fê? Sim. Então, assim, na sua opinião, a partir de quando? Aí, eu ainda estou falando de uma mulher que não é uma tentante, não estou falando de um casal com infertilidade, mas eu estou falando de uma mulher que faz a sua rotina ginecológica. Aí eu pergunto, a partir de quando ela deve se preocupar em medir a sua reserva ovariana e por que ela tem que medir a sua reserva ovariana? Davi, eu acho que a partir dos 35 anos é um ponto crítico, principalmente aquela mulher que quer postergar a maternidade, mas tem a intenção de ter um filho. Eu acho que faz parte da nossa rotina, né, sempre perguntar para a paciente, você tem intenção de engravidar e quando? Né? Essa é uma preocupação que eu acho que todo ginecologista deveria ter, porque muitas vezes a gente pega a mulher já num estágio que a gente não consegue fazer muito por ela, justamente porque essa reserva ela é limitada. Né? Agora, não há necessidade da gente ficar avaliando a reserva ovariana de todas as mulheres, principalmente das mulheres mais jovens. Eu julgo necessário a gente investigar se a gente identifica algum potencial que aquela mulher possa perder mais óvulos, seja por causa de algum diagnóstico de alguma doença genética, ou alguma doença autoimune, uma tireoidopatia, ou ela passou por uma situação citotóxica que pode ter danificado aquela reserva. Aí, nesses casos, sim, eu julgo necessário avaliar a reserva daquela paciente. Show. Então, a partir dos 35 anos, ter essa informação, especialmente para quem vai postergar a vida reprodutiva, é um dado super relevante. Eu também costumo falar, até para ouvir a opinião de vocês, que mesmo às vezes, quando a mulher é um pouco mais jovem, vamos supor que ela tenha 33 anos, mas ela não tem parceiro, ela sabe que vai postergar a vida reprodutiva. Sim. Então ela já pode ter esse cuidado. Eu diria que 35 anos é um marco, concordo, e um pouquinho. Agora, então, eu acho que o momento para pedir é não só cronológico da idade, mas também tem muito a ver com a intenção da gestação. Exato. Então, se eu sei que eu vou postergar, seja por qual for o motivo, pessoal, conjugal, profissional, às vezes por um estado de saúde, né? Então, assim, às vezes, eu tive algum problema de saúde que vai me fazer ter que postergar, ter a informação da reserva ovariana é extremamente preciosa. Certo. E como medir? Como medir a reserva ovariana? Já colocaram aqui. Pode ser hereditário? Então, sei lá, ter uma baixa reserva ovariana pode ser hereditário? Peraí que eu já respondo essa questão. Mas antes de falar assim, como eu meço? Silvia, que exames você pede para medir reserva ovariana? A gente tem basicamente 3 exames para avaliar essa reserva ovariana, tá? Primeiro é a dosagem do FSH, que é um hormônio que se dosa no sangue, no segundo ou terceiro dia do ciclo menstrual, tá? Segundo é a contagem de folículos antrais, que são os pequenos folículozinhos que a gente costuma avaliar pelo ultrassom, realizado também, de preferência, no segundo ou terceiro dia do ciclo menstrual, tá? E o terceiro, né, que muita gente ouve falar, principalmente nos últimos anos, é o hormônio anticonceptivo, que é um hormônio que dosa também no sangue, de preferência no segundo ou terceiro dia do ciclo menstrual. A gente costuma dizer que o FSH, né, dá uma ideia para a gente, mas para a gente ter uma noção assim, mais exata do que está acontecendo, o ideal é a gente ter o antimileriano ou a contagem de folículo antral, porque a contagem de folículo antral também ajuda bastante
se bem realizada aí no comecinho do ciclo, né? O importante de tudo é saber que essas 3 avaliações devem ser feitas no comecinho do ciclo menstrual. E assim, sem estar tomando pílula. Então, o paciente que está tomando pílula, a gente pede para interromper, né? Assim, o ideal é 2 a 3 meses, mas é para interromper isso pelo menos 1 mês, para que a gente consiga avaliar esses parâmetros. Então, para medir FSH, estradiol basal, que isso o ginecologista geralmente pede, o ultrassom com contagem de folículos antrais. É uma coisa tão simples de fazer, assim, a gente não vê, né, no dia a dia o radiologista fazendo. O radiologista vai lá, aí a paciente fala, puxa, eu fiz ultrassom minha vida inteira, nunca ninguém me falou nada. Por quê? Esses ultrassons feitos na rotina ginecológica, o radiologista, o médico radiologista que faz o exame, ele não está preocupado em contar antrais. Ele está preocupado em falar que não tem um tumor, que não tem um cisto, que o ovário está na posição normal. Então, ele não faz a contagem de folículos antrais. Então, tem que vir escrito tantos folículos antrais. Então, FSH, contagem de antrais e o hormônio antimileriano. Que, infelizmente, é um hormônio um exame que não tem a cobertura do plano. E por isso os ginecologistas não pedem, por isso os pacientes não fazem. Não é barato, custa quase R$500. Então, eu, Davi, depois vocês falam se vocês fazem o mesmo, mas eu começo a avaliação com FSH e o ultrassom. Às vezes a gente faz ultrassom aqui no consultório, isso facilita também. Se o FSH e o ultrassom estiverem muito satisfatórios, foi ótimo, dá até para dispensar, dependendo da situação da paciente. Olha, tá lindo o seu ovário. O tá lindo pode dispensar você de gastar R$500 para fazer um antimileriano. Agora, na dúvida, mesmo que seja um exame caro, eu falo, caro é seu óvulo, né? Então, eu tenho essa informação. E aí, eu queria perguntar, passou uma pergunta aqui que eu queria que a Fê respondesse. Eu vi que você já respondeu uma aqui, Fê, você é rápida no gatilho aqui, né? A pergunta é, a reserva ovariana cai muito ao longo dos anos, né? Assim, eu preciso me preocupar muito com todo ano eu preciso medir, ou eu fiz uma avaliação, já vi que tem uma ótima reserva ovariana e posso descansar, posso ficar tranquila. Como se faz isso? A gente estima que ela tem um decréscimo ano a ano, né? Não se sabe quanto, né? Porque tem mulheres que gastam mais que por um fator individual e mulheres que gastam menos. Mas a gente sabe que ela tem uma diminuição mais ou menos de 0,2 por ano, né? Então, aquela paciente que já tem uma reserva diminuída, a gente já vai fazer aquela orientação. Olha, não consegue a maternidade, né? Principalmente aquelas que nunca tentaram engravidar, vai ser um divisor de águas aí nas nossas orientações, tanto terapêuticas como de propedêutica também, de prognóstico, né? Numa gestação espontânea ou não. Legal. E aí mandaram uma pergunta aqui, Silvia. Falou para colher no segundo dia do ciclo. Se não está menstruando, como saber quando medir? Se não está menstruando, muitas vezes, né, paciente em amenorreia, sem menstruar, às vezes a gente colhe, né, num certo momento, só que a gente sempre tem que avaliar como é que está o estradiol, para a gente saber se ela realmente está numa fase satisfatória do ciclo. Tá? Então, eu sempre peço ele junto com o estradiol e FSH para a gente tentar imaginar a fase do ciclo que ela estaria, né? E às vezes, por não estar menstruando também, pode ser um diagnóstico extremamente contrário à baixa reserva ovariana, mas sim o diagnóstico de ovários policísticos. Exatamente. E aí, com o próprio ultrassom, então você faz um ultrassom, vê aquele ovário cheio de folículos, você dispensa a solicitação do antimileriano, por exemplo, e já consegue fechar um diagnóstico somando outras variáveis clínicas, né? Não vou entrar muito em detalhe. Então, uma pergunta muito boa aqui. Geivana, acho que é isso. Só o antimileriano baixo é indicativo de baixa reserva, mesmo com o FSH apresentando bons resultados, dentro do esperado? E agora, hein? O FSH veio normal e o antimileriano veio baixo. O que eu respondo, Fê? A gente vai ter que avaliar, né, a história clínica da paciente, né, afastar outros fatores, mas como o FSH ele pode flutuar em vários ciclos, né, o antimileriano seria a medida mais assertiva aí para a gente dar esse diagnóstico. Concordo, o FSH ele tem uma variação grande, né? Então, quantas e quantas pacientes tem lá um FSH bonitinho e um antimileriano super baixo. E sabe uma coisa, por isso que nós falamos que quando você for fazer o FSH, faça o FSH junto com o hormônio estradiol, que a Silvia comentou. Por quê? Porque
às vezes o FSH está baixo porque o estradiol está alto. O estradiol elevado inibe a produção do FSH. E aí nós temos um FSH ótimo, mas ele está sendo mascarado por conta do estradiol. E o antimileriano não tem essa flutuação, ele não tem essa variação tão grande mês a mês. E, então ele nos dá um cenário muito mais realista. Tá? Mesmo porque ele vai medir o ovário, aquele folículozinho lá atrás, né? Não só o folículo pré-ovulatório ali, que a gente está naquele ciclo que a gente está avaliando, né? Boa. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês duas, e aí eu já vou virar para a gente conversar sobre a parte nutricional, que eu estou bem curioso para ouvir também. Assim, a paciente veio e ela tá tentando, vai começar a tentar engravidar. Deixa eu criar um cenário bem grande. Então, ela tem 33 anos, procurou, olha, Silvia, Fê, eu quero começar a tentar engravidar. Aí você foi lá, mediu, e ela tem uma baixa reserva ovariana. Isso quer dizer que ela vai ter que fazer uma fertilização in vitro? Quer dizer que ela não vai conseguir engravidar? Como que vocês encaram a situação dessa paciente, que ainda vai começar a tentar engravidar e tem uma baixa reserva ovariana? 30... Pode falar. Bom, Pode falar, Silvia. Eu sempre explico assim, porque a grande questão, a grande pergunta das pacientes mas como é que ela está baixa? Mas eu estou ovulando todo mês. Realmente, a paciente está ovulando, o estoque que está diminuído, mas está ovulando. Então, eu sempre explico assim, explico que a tendência é que esse hormônio antimileriano vá diminuindo, que esse estoque vá diminuindo com o tempo, tá? E depende muito, né? Se você quiser, pensa em ter uma gestação, maior probabilidade de ficar grávida num período menor de tempo, o que vai te trazer uma chance maior é a fertilização in vitro. Agora, tem a paciente que, se ele não está tão baixo, a paciente quer repetir depois de um tempo e avaliar. Porque realmente, assim, o hormônio antimileriano baixo, ele não é assim, indicativo de FIV, mas a paciente tem que saber que ele pode diminuir com o tempo e as chances de sucesso de uma fertilização in vitro vão diminuindo, porque com o tratamento, a gente consegue cada vez menos óvulos, menos embriões bons para a gente poder transferir para dentro do útero. É bem complexo, né? Bastante informação. Não, mas eu posso resumir assim, ó. Então, que o antimileriano ou a reserva ovariana, mesmo baixa, não quer dizer que você não vai engravidar naturalmente. Sim. Porque uma mulher que tem uma enorme reserva ovariana ovula um óvulo por mês. Uma mulher que tem uma baixíssima reserva ovariana ovula um óvulo por mês. Então, a chance de engravidar naquele mês vai ser a mesma para quem tem uma ótima reserva ovariana ou uma baixa reserva ovariana, considerando as mesmas idades. Agora, quem tem baixa reserva ovariana tem um prazo menor para que essa gestação aconteça. Então, fica atento, fica de olho, e se precisar fazer alguma ação de curto prazo, aí sim, algum tratamento como a FIV, por exemplo, pode ser uma opção. Mas isso não quer dizer que não vai conseguir engravidar. E outra coisa, se nunca tentou engravidar, tem que testar o potencial fértil, né? Porque a gente só testando o potencial fértil daquela mulher para a gente saber, porque baixa reserva ovariana não é sinal de infertilidade, né? Isso que a Silvia falou, o tempo é mais curto, a gente não vai protelar muito as nossas ações, né? É um sinal amarelo ali que acende, mas a gente tem que orientar aquela mulher que ela precisa de um óvulo de boa qualidade para gerar um bebê saudável em casa, né? Ô Fê, para finalizar, então agora eu estou falando de uma paciente com infertilidade. Eu já não estou conseguindo engravidar e eu tenho uma baixa reserva ovariana. Existem estratégias nos tratamentos de FIV em que nós vamos tentar buscar métodos de tratamento para casos de baixa reserva ovariana. Existem cuidados a mais nos tratamentos de FIV quando a mulher tem baixa reserva ovariana, por exemplo? Sim, eu acho que é uma situação bem delicada e a gente tem que ter um feeling muito grande para atender aquela mulher, porque a gente já sabe que a gente está numa arena mais árdua, né? Então, assim, a gente preconizar, às vezes, um pré-tratamento para fertilização in vitro vai potencializar óvulos de uma melhor qualidade, ou mesmo uma coleta de um número maior de óvulos, né? Porque hoje em dia a gente vai tentar fazer, assim, uma única abordagem, né? One-done approach, né? Então, assim, a gente fazer um primer, né, pré-tratamento, vai me deixar aquele ovário
para ter um desempenho, uma resposta melhor no tratamento. Não simplesmente começar com a indução, com a estimulação. E a gente avaliar aquele ovário em vários momentos, eu acho que nos dá aquela sensação de que a gente sabe o momento exato para iniciar o tratamento, a estimulação ovariana para FIV. Que show! Muito obrigado, viu? Por mim, ficaria 3 horas conversando aqui. Acho que dá até para a gente marcar uma outra live qualquer dia, para que a gente possa desenrolar um assunto. Mas, de novo, eu queria agradecer vocês. Eu vou convidar agora a Priscila e a Camila para entrarem. Eu não sei como é que eu faço aqui. Eu acho que a gente vai ter que sair da live. Vocês que saem. A gente sai. A gente então, sai. Obrigada pela oportunidade. Um beijão. Obrigado a você. Obrigado, viu, Silvia? Tchau, tchau. Super beijão para vocês. A gente se vê. Beijo. Tchau, tchau. Bom, eu queria agora convidar a Camila e a Priscila. Ah, já achei. Tudo bem? Olá. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Priscila? Tudo bom? Tudo bem, muito prazer, viu? Prazer é meu. Muito tá prazer. Me ouvindo prazer direitinho? mesmo estar aqui. Eu escuto muito bem. Que bom. Bom, a Priscila e a Camila, para mim, são novas conhecidas. Então, muito prazer. Estamos nos conhecendo aqui na live. Mas as duas mandaram mensagem para mim que me chamaram muita atenção com a qualidade do conteúdo que me passaram e despertou para mim o interesse do meu aprendizado. Então, eu acho que se eu vou aprender bastante com vocês, não tenho dúvidas que todos aqui também terão alguma lição para levar para casa. Só que eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu tenho receio de fazer as apresentações e depois cometer algum engano. Então, nada melhor do que vocês se apresentarem. Camila, vou dar a palavra a você primeiro, para conhecê-la, e quem é você, o que você faz, como você trabalha, de onde você é. Conta um pouquinho para mim. Claro. Doutor Davi, Priscila, prazer mesmo estar aqui. Agradeço mesmo. Eu sou nutricionista. Eu sou de Piracicaba, aí pertinho de Rio Claro, né? E hoje eu trabalho em São Paulo. Eu vim para cá para fazer o mestrado e acabei ficando. E vim atuando, né? E a vida levou a trabalhar com a área de nutrição e fertilidade até por uma questão pessoal, né? Porque eu já fiz FIV, venho trabalhando esse processo. E até como você falou em relação aos médicos, né? Eu vi que na nutrição tem muita pouca gente trabalhando com nutrição e fertilidade, até porque é um assunto muito novo. E aí, a partir daquele processo de FIV que eu não tive sucesso, eu fui investigar o que da minha área a gente tem realmente de evidência científica, né, para conseguir trabalhar e o que poderia agregar, então, a todo esse processo do tratamento médico na fertilização assistida. E aí eu comecei realmente a trabalhar na nutrição com isso, né, e é minha paixão, né, eu acho que se eu não conseguia um bebê naquela FIV, eu consegui outro. Né, que é essa minha paixão por trabalhar com isso. Então, essa sou eu. Legal. E você, Priscila? Oi, gente. Eu sou consultora de saúde, é um termo, acredito que novo também, né? O meu papel é ajudar essas tentantes também a melhorar o estilo de vida, não só na questão de nutrição. Nutrição é um componente bem importante, mas tem outros aspectos que a gente trabalha para melhorar a qualidade desses ovos, a fertilidade, aumentar a chance de concepção da mulher. Eu sou brasileira, nascida em São Paulo, criada no Ceará, mas hoje eu moro nos Estados Unidos. E também, assim como a Camila, eu passei, né, por um processo de FIV e fui diagnosticada com baixa reserva ovariana também. Só que eu vi que eu queria saber mais, eu queria ir atrás, entender o que eu poderia fazer para talvez aumentar as minhas chances. E foi aí que eu descobri muita coisa e vi que ainda no meio médico não existe muito essa questão de mudança, como melhorar a qualidade dos óvulos, com nutrição, com mudança de estilo de vida, que a gente fala de estilo de vida, vem logo na cabeça alimentação e exercício, mas tem muito mais além disso. E eu falei, poxa, eu consegui resultados muito bons e eu preciso passar isso para outras pessoas. A gente já vê
muitos exemplos clínicos de melhora. Então, foi assim que eu entrei nesse mundo, porque eu queria também que outras pessoas conseguissem esse resultado. Que legal. Eu vou ser bem direto nas perguntas, até por conta do prazo, que hoje eu tenho certeza que um dia nós vamos sentar e fazer uma live de 1h30 e ficar aqui só para falar sobre isso. Mas, indo direto ao ponto, Camila, eu vou perguntar a você primeiro, o quanto a mudança da alimentação, o quanto a mudança da dieta, e falando único e exclusivamente do aspecto alimentar, ainda não estou falando de suplementações vitamínicas, mas só a mudança do aspecto alimentar, pode realmente interferir ou melhorar a qualidade de um óvulo. Então, falando da sua qualidade, não só da sua quantidade no que se refere à reserva ariana. A nutrição tem essa capacidade real? Doutor David, nós temos já vários estudos, né, não só com um padrão alimentar, mas também depois, não é o caso de suplementação, que a gente tem melhora, sim, de hormônio antimuleriano, a gente tem melhora e ajustes em estradiol, progesterona, enfim, todos os outros hormônios relacionados no processo. Né? Hoje, o que a gente sabe da dieta que está mais associada à melhora da fertilidade é a dieta mediterrânea, né? Então, assim, aquele padrão mediterrâneo, ele ajuda. E um dos pontos, por exemplo, que a gente tem é uma quantidade, por exemplo, de proteína animal mais baixa do que o brasileiro hoje costuma. Então, hoje, por exemplo, a gente reduzir cerca de 25% da proteína que a gente come, a gente consegue aumentar muito as nossas chances de melhorar a fertilidade, né? As gorduras, né? Então, a gente tem um padrão de gordura trans, saturada e ômega 6, por exemplo, que se eu tenho em excesso, eu reduzo a fertilidade. Então, eu aumento o meu consumo de ômega 3. E muitas vezes as pessoas aumentam o ômega 3 pensando na cápsula. E não é isso. Eu não tenho só no peixe, eu tenho em sementes, eu tenho em vários outros alimentos que eu consigo estar consumindo. A partir daí eu tenho o quê? Uma maior quantidade de verduras. Nas verduras eu tenho fitoquímicos importantes. A gente fala em resveratrol, curcumina, tantas coisas em suplementação que a gente tem isso nas verduras. Eu melhoro a função da microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que o intestino saudável está totalmente associado à microbiota vaginal e também às questões de ansiedade e depressão. Enfim, a absorção de nutrientes, que é essencial, né? Quando a gente fala em vitamina A, selênio, zinco, cobre, enfim, vitamina D, tem todos que fazem parte de uma dieta normal. Então, a gente tem que pensar garantindo os nutrientes que a gente sabe que são normais, que seriam ideais para as pessoas, a gente consegue trabalhar com todo esse processo de evitar o excesso, vamos dar, de radicais livres que causam envelhecimento das células, e aí agridem não só a célula da pele, que as pessoas normalmente são acostumadas, mas elas agridem os nossos óvulos. Então a gente consegue ir ajudando a protegê-los, e com isso a gente aumenta o tempo deles ou evita com que eles sejam agredidos no seu DNA e a gente não tenha um óvulo de qualidade quando a gente for fecundar. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com uma dieta, né? Um padrão alimentar que seja antioxidante, né? Que tenha fibras e que ele consuma as proteínas de boa qualidade, e assim a gente consegue aí melhorar e manter uma qualidade boa de óvulos. Legal. E aí, Priscila, eu gostei da forma como você fez a sua introdução, porque eu tenho muitas pacientes que querem tomar todas as vitaminas, mas não querem mudar nada do estilo de vida. Querem que eu resolva o problema dela, né? Eu falo assim, doutora, me dá uma vitamina e melhora meu óvulo. Seria tão mais fácil, né? Então eu não preciso mudar nada dos meus hábitos, eu tomo um remédio e agora eu tenho a solução da qualidade dos óvulos. Uhum. Mas na prática eu sei que isso não é bem assim. Então, se você fosse listar quais são os pilares, então você falou assim, não é só nutrição, tem outras ações. Se você fosse listar os pilares das mudanças que nós temos que, no mínimo, nos atentar nessa mudança de estilo de vida, quais seriam os pilares para que a gente possa construir um ambiente metabólico saudável
para tentar melhorar a qualidade dos gametas? Claro. É bem interessante, né? Porque a gente vem dessa cultura de que uma pílula, um remédio é que vai solucionar tudo. E aí, quando a gente tem que fazer mudanças que a gente nunca tinha ouvido falar antes, a gente não acredita muito ou não está disposto a fazer, né? Mas em termos de pilares, a gente vai olhar muito o que a Camila falou dos agressores, né? Que são as coisas que vão trazer essa oxidação para as nossas células. Os óvulos é uma célula, então quando a gente fala de oxidação, a gente está falando de não só da pele, mas também do que traz para os óvulos. Eu talvez vá falar de aspectos que muita gente ainda não ouviu falar, que é a questão de você reduzir toxinas no seu ambiente que você convive, que você vive, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E aí, onde é que estão essas toxinas no nosso ambiente? Muito. Nos nossos produtos de limpeza de casa, coisas que a gente lava roupa, nos cosméticos que a gente usa, tudo que a gente passa na nossa pele, tudo que a gente usa no nosso cabelo, ele é absorvido. A pele é o maior órgão, né, do corpo humano. Por que uma pessoa que está tentando parar de fumar, ela às vezes usa aquele adesivozinho para pegar a nicotina? Porque a pele absorve tudo que a gente coloca nela. E outro pilar muito importante é a questão da redução do uso de plástico para armazenar comidas, para você colocar água, mesmo que você não esteja aquecendo esse plástico, ele é transferido para o alimento ou para a água. Existe um livro muito bom de uma nutricionista brasileira, da Andrea Fricks, que chama Epidemia do Plástico. E ela fala muito sobre isso, sobre a influência do plástico na fertilidade humana. Já tem vários estudos científicos falando como a fertilidade humana está diminuindo década a década justamente por causa dessas influências de coisas sintéticas que estão sendo introduzidas no nosso corpo. Então, o plástico é um grande vilão. Eu começaria por aí. Plástico, vamos ver que tipo de panela está sendo usado para você cozinhar, porque o Teflon, ele é químico e tóxico também. E mesmo que ele não esteja arranhado com o calor, ele está sendo passado para a comida. Então, são aspectos que talvez muita gente ainda não ouviu falar, mas que já tem bastante estudo mostrando que isso influencia, sim, na qualidade, pode estar denegrindo a fertilidade humana. Que legal. Doutor Davi, posso fazer um complemento muito legal do que a Priscila falou? A gente tem que cuidar desses xenobióticos, que a gente chama que estão, né, que estão entrando no nosso corpo, mas a gente tem que melhorar a alimentação para fazer também que o nosso processo interno de tirá-los, né, de excretá-los, funcione bem, né? Então a gente tem, por exemplo, que é o detox, que o povo chama hoje. Não é que o suco detox funciona, mas o processo de detoxificação do organismo, ele é natural e a gente tem que manter ele funcionando bem. Então, por exemplo, uma dica muito simples: comer as brássicas, que são as verduras, que é couve, couve-flor, repolho, brócolis, todos os dias, eles têm um aminoácido que aumenta esse processo. Quer dizer, ele é precursor da substância que faz esse processo de detoxificação da fase 2. Então, assim, é uma coisa simples, né, de se comer todo dia que vai ajudar. Então, eu tenho que diminuir o que está entrando e eu tenho que também melhorar os processos no meu corpo para que o meu corpo funcione bem como ele tem que funcionar. Né? Então é bem importante. De água, eu sempre falo, evita tomar café ou chás em copos plásticos, garrafinha de água, se a pessoa deixa no carro, algum lugar que bate sol, tenta não deixar na garrafa, né? Se não tem uma garrafa de vidro para tomar, né? Tentar tirar todos esses processos, tomar água mineral nas pessoas com baixa reserva. Quem não tem, eu não indico, mas quem tem, por quê? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a água da torneira, que mesmo que passe por um filtro, ela tem pesticidas, ela tem várias outras substâncias que agridem e a pessoa já está num processo de baixa reserva. Então, esses agrotóxicos não estão só no alimento, ele está infiltrado no solo e ele pega a água que a gente está tomando. Então, para quem tem baixa reserva, o uso de água mineral, tanto para tomar quanto para cozinhar, seria interessante. Que legal, hein?
Tô aprendendo, vou levar uma bronca quando eu chegar na minha casa. Hoje, minha esposa fala isso pra mim. Ixi. Eu tenho, assim, ó, para quem está mandando várias perguntas aqui, por conta do tempo da live hoje, e por estarmos, eu tenho mais convidados para trazer aqui, acho que vai ser uma live diferente, eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Eu posso pedir para encaminharem, porque perguntaram qual tipo de panela então que tem que ser, perguntaram algumas coisinhas, eu posso pedir para mandarem direct para vocês? E aí vocês respondem? Claro, claro. Então, eu vou pedir um super favor. Eu não estou conseguindo, não vou conseguir responder todas as questões por uma questão de prazo. E essas questões mais diretas, mais assertivas, eu vou pedir para mandarem por direct. E aí vocês respondem para propagar esse conhecimento. Porque eu tenho duas perguntas bem difíceis, não difíceis, assim, mas eu tenho duas perguntas que eu considero muito importantes e que são limitadores de mindset. Vocês vão entender. Uma delas é assim, eu tenho 40 anos de idade, 41, 42, 43 anos de idade. E eu sei que todo o estresse oxidativo que aconteceu ao longo da vida já faz esse óvulo ter menor qualidade. E eu sei, por tudo que eu posso fazer, a limitação das ações para se conseguir o óvulo perfeito que vai proporcionar um bebê em casa. Porque se tivéssemos uma solução mágica, seria tão mais fácil a vida reprodutiva nos casos mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, eu sei da importância de fazer tudo isso que vocês estão me falando. E aí eu fico com essa balança. A idade, o tempo e a mudança de estilo de vida, que também demanda o tempo para ter uma solução. Então, a pergunta é, qual é o tempo mínimo para que eu possa dar à pessoa, para que ela mude os seus hábitos de vida? Vou pedir para a resposta ser breve, porque eu ainda quero fazer mais uma pergunta. Qual é o prazo mínimo que eu preciso dar para essas pessoas para que ela possa mudar o seu padrão para depois eu começar alguma ação ou algum tratamento de filho, por exemplo? Eu diria, se a pessoa conseguir implementar, porque eu acho que essas mudanças têm que ser nutricionais e eliminar toxinas, se ela conseguir implementar tudo em um momento só, começar a fazer tudo, 3 a 4 meses, que para mim quanto um óvulo demora ali, aquela última fase de amadurecimento que você pode influenciar, que ela vai estar absorvendo os nutrientes e que você vai estar tirando esses agressores. Porque o óvulo que você está ovulando hoje demorou mais ou menos, né, os 3 a 4 meses ali para ele estar recebendo essas modificações que a gente está fazendo. Então, 3 a 4 meses, faça todas essas mudanças e depois vai para um procedimento, né, médico, fazer a FIV ou outro tratamento. Eu normalmente também trabalho dessa forma. Nos casos de casais com infertilidade mais complicada, muitas vezes até de 1 ano eu peço dar antes, né? Por quê? Porque a gente tem que ver toda essa questão de realmente eliminar as toxinas ambientais. Então, muitas vezes aí eu acabo pedindo alguns exames para avaliar a quantidade de toxina ambiental no organismo, né? Para a gente conseguir ter um trabalho maior. Mas 3 meses é essencial aí nesse sentido. Eu sei que algumas pessoas não têm esses 3 meses. Eu já pego vários casos, eu vou fazer FIV mês que vem, eu já vou começar a estimulação, eu vou fazer a implantação semana que vem, o que eu faço? Né? Então, nesses casos, apenas eu trabalho pensando o que a alimentação pode não atrapalhar. Porque eu vejo muitas vezes, por exemplo, eu estou usando geleia real. É legal usar, mas você vai entrar em FIV e você não usa mais a geleia real, você não perde o time ali, né? De toda a coleta de óvulos. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa, quando a gente pergunta o que você está tomando, ela não refere algumas coisas como suplemento. Né? E mesmo alguns suplementos normais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o excesso de antioxidante, ele pode prejudicar um processo de implantação, por exemplo. Né? Então, assim, eu melhoro naqueles 3 meses, igual a Priscila falou que é essencial. Agora, se eu não tenho isso, eu vou tentar, de alguma forma, deixar com que a alimentação dela, ou ela não tenha suplementos que excedam e que ela não vê mal, entre aspas, em estar usando durante esse processo. Show. Eu falo para os pacientes muitas vezes, né? Eu tenho pressa por conta da idade, eu vou esperar 3 meses. Eu falo assim, se você realmente fizer os cuidados, fizer as suplementações, você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Por quê? Porque o que eu quero é um resultado positivo.
certo? Se eu estou com pressa para fazer o tratamento por conta da idade, é porque eu estou vendo que é um cenário desfavorável, certo? E se é desfavorável, eu preciso trazer variáveis que agreguem chance de um resultado positivo. Então, esses 3 meses para iniciar pré-tratamento, antes de iniciar o tratamento, para que você possa tomar cuidados com suplementações, cuidados alimentares, você está ganhando tempo se você estiver pensando em resultado. Porque se você fizer um tratamento de FIV e não der certo, vai ter um desgaste físico, financeiro e emocional, para depois fazer as mudanças e depois fazer uma nova FIV, você vai ver que você perdeu muito mais tempo do que se você tivesse tomado as medidas anteriores. E não que elas sejam resolutivas, mas elas vão criar pelo menos um cenário qualitativo para que eu possa tirar conclusões maiores. Olha, apesar disso, o cenário ainda é mais desfavorável. Então, eu valorizo muito a opinião de vocês que trouxeram aqui. E a última pergunta. É muito desgastante emocionalmente você ir para a internet e ver, agora tem que comer inhame, agora tem que ter a geleia real, agora tem a dieta, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E aí eu vejo a minha vizinha gordinha, tudo engravidou, a outra que só come cachorro quente engravidou, e a outra que não fez nada engravidou, a outra é usuária engravidou, a outra fuma engravidou, a outra que não faz nada. Nunca ninguém comeu inhame na vida engravidou. Então é difícil você olhar a sociedade de uma forma geral, engravidando ao seu redor, e sem fazer cuidado alimentar algum, e você tendo que mudar toda a sua dieta para poder buscar a maior chance de gravidez. Então eu pergunto, é possível individualizar? É possível medir, dosar vitaminas, metabólicos? É possível falar assim, para essa paciente, o seu problema é nutricional? Muito diferente de falar assim, olha, faça dieta mediterrânea, todo mundo. É bom para todo mundo, beleza. Mas outra fala assim, olha, o seu caso, eu vejo isso no dia a dia, o seu caso, se não mudar a dieta, vai ser muito mais complicado. Como eu faço para individualizar a conduta de uma orientação nutricional? Olha, eu acredito que sim, você deve se individualizar. Na verdade, quando eu trabalho com clientes, eu tenho um questionário gigante que eu faço com elas para entender exatamente como é que é o dia a dia, o que ela come, o que ela usa na pele, o que ela usa, se ela tem vela em casa, tudo. Porque a gente precisa saber como é que é o ambiente dela. Eu acho que quando a gente fica observando do lado de fora e vendo fulano engravidou sem fazer nada disso, é que nem a gente fala, casamento a gente só sabe quem dentro das 4 paredes, por fora, nas redes sociais, é muito fácil você ver que a pessoa é aquele conto de fadas, né? Então, eu acho que não só se pode, mas se deve individualizar. Você tem que realmente olhar num contexto bem holístico como é que está esse estilo de vida. É um ponto simples até que eu sigo da dieta mediterrânea. Por exemplo, se a gente tem mulheres com SOP, dependendo dos resultados do exame e se ela tem ou não resistência realmente à insulina, a composição da dieta deveria ser diferente, né? Então, assim, a gente já individualiza pensando só não. Agora, eu tenho uma endometriose junto, é diferente. E um caso muito importante que as pessoas não veem, que a gente começou a ter estudos a partir de 2015, é em relação a alergias alimentares. E associadas à baixa reserva e também a processos de redução aí de implantação. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem. Então, por exemplo, não é para todo mundo tirar glúten e leite. Não é isso. Né? Então, por isso, eu posso falar que ele pode ter uma relação em relação a processos alérgicos e sensibilidades, mas não necessariamente isso pode ser. Então, assim, a gente dá pontos gerais. Então, por exemplo, a questão do sono a gente não falou, mas aqui eu trabalho muito com as pacientes em relação a um sono correto para melhorar toda a melatonina e melhorar essa questão de antioxidante pensando em ovário e tudo aí também que a Priscila falou. Mas é essencial isso, sim, em relação aos cuidados, principalmente não só em pensando na alimentação de comida no prato, que eu acho que é o essencial que a gente tem que pensar em processos maiores, né, não só de FIV, quanto realmente a ajuste de dosagens, para que aquele antioxidante que você está achando que era bom, ele não seja em excesso e acabe aí de tudo que é a falta e o excesso, ele não vai ser um benefício aí em todo o processo. Muito obrigado.
assim, foi primeiro um prazer pessoal conhecê-las. Depois eu vou mandar a minha mensagem privada para vocês para conhecer um pouco melhor sobre como encaminhar, como fazer, como vocês trabalham. É, deixo aqui, posso deixar aberto o perfil de vocês, né, para possíveis dúvidas, para quem quiser perguntar. E eu não tenho dúvida que esse é um tema extremamente importante. Então, quando nós falamos sobre reserva ovariana, e eu quero melhorar o resultado, muito se fala o que eu vou fazer lá no laboratório. Ah, que técnica você vai fazer lá no laboratório? Vai fertilizar, vai fazer estudo genético, vai transferir em D3, vai transferir em blasto. Depois que você já formou o embrião, não tem mais o que fazer. Não tem mais nada para fazer. Então, se é para fazer alguma coisa, para tentar aumentar a qualidade do embrião, isso deve acontecer antes de você iniciar a FIV. E aí, elas já deixaram para a gente aqui um recado, uma introdução, né? Eu vou colocar uma introdução bem clara de alguns cuidados que nós podemos ter. Para mim foi uma aula. Muito obrigado, viu? Eu vou pedir a ajuda de vocês, eu não consigo, acho que vocês que precisam dar espaço, e eu vou chamar a Juliana, mas de novo agradeço demais mesmo a abertura de vocês virem aqui comigo e faço aqui os meus agradecimentos. Obrigada, foi um prazer. Obrigada mesmo, doutor. Obrigada, Priscila. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Obrigado, viu? Eu vou convidar a Juliana agora. A Juliana, ela aqui, já achei direto. Olha a Aline aí também, ó. Vou chamar a Aline aqui, quem sabe ela entra. Apareceu aqui, ela me mandou um WhatsApp. Quem sabe ela entra e me ajuda também a fazer perguntas. E a Juliana vai falar sobre a... Juliana! Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito prazer conversando assim agora, né? Eu já conversei bastante com você em mensagem, né? Tudo meu. Que legal recebê-la, viu? Eu que agradeço, muito bom estar aqui. Quando eu lancei, né, a proposta dessa live, a Juliana de cara veio falar, puxa, vamos falar sobre a acupuntura, que pode ser um caminho legal para a gente poder trabalhar a reserva ovariana e o processo, a busca desse equilíbrio durante a indução da ovulação. E eu também não tenho dúvidas que é um tema. A Cris já está aí, a Cris já mandou um oi, Cris, daqui a pouco eu vou te chamar. Eu não tenho dúvidas. Na verdade, eu paguei minha língua, né, sobre a acupuntura. Eu já falei isso aqui várias vezes nas lives. Eu era meio cético, meio médico, meio quadradão. E até começar a encaminhar minhas pacientes para fazer acupuntura. E, de repente, eu falei que muda muito. E hoje eu sou fã da acupuntura. Mas eu tenho uma pergunta para você. É possível, através da acupuntura, ajudar realmente na reserva ovariana, na qualidade do óvulo, na resposta ovariana da FIV? Isso é real? É real. Bom, primeiramente eu quero agradecer, doutor Davi, pela oportunidade. Assim, estou muito feliz mesmo de estar aqui, de estar ao vivo falando com você, né? Porque, principalmente, eu acredito muito na diversidade, que a gente aprende muito com a diversidade. E a medicina tradicional chinesa, da qual a acupuntura faz parte, é uma cultura completamente diferente, né? E eu acredito que as pessoas, os brasileiros, precisam conhecer os benefícios que a medicina tradicional chinesa traz para a nossa vida, né? Porque apesar de ser uma outra cultura, a gente pode trazer esse aprendizado para a nossa realidade, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? E sim, a reserva, a gente pode sim melhorar a qualidade dos óvulos e melhorar a reserva ovariana a partir da acupuntura. Mas também quero deixar aqui que não é só a acupuntura que vai atuar. A acupuntura ela é excelente, mas eu trabalho com outras técnicas. Eu vi as meninas aí falando, fiquei assim, amei, porque eu aprendo muito com os nutricionistas e, inclusive, com a mudança de estilo de vida. Então, o nosso trabalho também é holístico, mas a gente também trabalha com a dietoterapia chinesa, que não é uma dieta nutricional, é um pouquinho diferente. É uma dieta nutricional, mas energética.
Então, ela vai nutrir energeticamente os meridianos, né? Porque é toda uma filosofia diferente. E a gente também trabalha com as fórmulas chinesas, que são todas compostas de erva. Aqui no Brasil não é permitido, como na China, eles usam compostos animais, então aqui no Brasil não é permitido, então a gente trabalha com as ervas, né? Então, esse conjunto, né? Esse tripé de acupuntura com fitoterapia e dieta, ele já dá um excelente caminho para a gente melhorar a qualidade dos óvulos e a reserva ovariana. Mas aí você me pergunta, mas como que isso acontece, né? Então, eu acho importante a gente saber como que a acupuntura atua no nosso corpo, né? Então, bem resumidamente, de uma forma didática, porque assim é um assunto super complexo, quando eu pico a agulha na pele, eu faço um estímulo do sistema nervoso periférico, que vai mandar uma informação lá para o cérebro e o corpo vai emitir uma resposta. Então, ele libera neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfinas, que vão atuar numa melhora, num estado geral do corpo, né? E aí, entendendo mais ou menos isso, sabendo de que a acupuntura não é mágica, né? Não é uma fórmula mágica, apesar da gente se surpreender bastante com os resultados, existe um efeito fisiológico, né? E como que ela vai atuar diretamente na reserva? Porque assim, quando a gente estimula esses pontos, a gente também está estimulando a circulação do sangue, porque em medicina chinesa a gente está sempre olhando para o sangue e para a energia vital, vamos falar assim, né? Que a gente adquire através dos alimentos e do ar, da respiração. Então, quando a gente não respira direito, né? A gente tem uma vida extremamente que não tem tempo de parar para respirar e observar a respiração, existe aí uma insuficiência dessa energia. E quando eu também não me alimento bem, vamos falar assim, saudável, né? Quando eu tenho ou eu fico muito tempo sem comer, ou então eu como demais, em excesso. Então eu começo a prejudicar também essas energias e o sangue. Isso vai afetar o sangue. E o que a gente precisa para que a vida aconteça? Tanto para que os óvulos sejam liberados, para que a gente tenha uma boa reserva, para que depois, seja por FIV, seja naturalmente, que haja amidação, que aconteça, que aquele embrião se desenvolva. Nós precisamos do aporte sanguíneo para todo o aparelho reprodutor. Legal. Então, a acupuntura ela vai atuar nisso. A gente vai melhorar esse aporte sanguíneo para que tanto os ovários quanto o útero estejam receptivos, né? Tanto para, se for do meio natural, aconteça, ou se for através da FIV também, a gente consiga ter uma boa qualidade dos óvulos. E depois também o endométrio, né? Que a gente tenha um útero receptivo, né? Então, Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta para você que passou aqui, que eu considero também crucial. Quando começar? Entendeu? Assim, daquilo que você considera ideal. Ah, eu estou no meio da minha estimulação, vou fazer acupuntura. Eu vou transferir meu embrião, vou fazer acupuntura. Quando começa? Antes da FIV, durante a FIV, pré-transferência, o que você considera ideal para que a gente consiga trabalhar a performance ovariana no tratamento? Ainda falando sobre ovário, né? Tá. O ideal é o quanto antes, né? Então, se o seu ideal hoje, estou pensando em engravidar, é agora, né? Então, assim, é lógico que se a gente tiver aí, no mínimo, 6 meses antes, para quem está fazendo, quem vai iniciar o processo de FIV, vamos falar, para quem vai tentar de forma natural, a gente pode, esse tempo pode até ser reduzido, né, para 3 meses, mas o mínimo é 6 meses para que a gente consiga, isso dependendo do caso também. Legal. Porque, por exemplo, quem tem endometriose, quem tem SOP, então cada caso vai variar, mas assim, o mínimo 6 meses para que a gente consiga ver um resultado Legal. Bastante positivo e significativo.
Ou seja, todas essas medidas, sejam elas alimentares, por acupuntura, mudança de estilo de vida, cuidado com o imediatismo. Não tem a fórmula mágica, né? Como a Juliana falou, como as meninas falaram, não tem fórmula mágica. É o acompanhamento, é a mudança de um comportamento. Esse trabalho com a energia entra até mesmo com a parte psicológica, que é a Cris, a nossa próxima convidada. E então, eu acho, faço aqui o meu testemunho do quanto eu acredito nessa abordagem multidisciplinar da parte nutricional, mudança de estilo de vida, acupuntura, psicológico e o médico propriamente dito, para também colocar limites, porque senão muitos se perdem. Ah, agora eu vou cuidar da minha alimentação. Tenho 43 anos, ou até os 44 anos e meio cuidando da minha alimentação e não fiz nada. E aí a sua chance é reduzida. Então, eu costumo falar assim, precisa ter um regente. Precisa ter alguém colocando limites nas ações e colocando prazos. Na minha opinião, esse tem que ser o médico. Mas o regente tem que conhecer todos os músicos. Então, tem que conhecer a acupuntura, tem que valorizar, tem que conhecer e valorizar a parte nutricional. Então, tem que ter um amplo conhecimento da orquestra, porque senão a música vai sair desafinada e não vai dar muito certo. Então, acho que esse era o meu maior objetivo, né, em trazer tantas pessoas com tanto gabarito aqui para falar. Né? Pode falar. Sim, tem uma observação que eu acho bastante importante, já que você levantou a questão do tempo, né? Quando começar, né? Existe um protocolo que a maioria me procura para fazer. Maioria não é a maioria, mas muitas mulheres me procuram e eu, assim, eu entendo a aflição, às vezes, né? Fica sabendo naquele momento, eu soube que tem esse protocolo, eu quero fazer para melhorar minhas chances e tal. Eu acho positivo, eu entendo e acolho, né? Que é chamado Protocolo de Paulus, que foi um médico alemão, né? Que ele desenvolveu, junto com uma equipe dele, um estudo, um dos estudos mais interessantes aí dentro da acupuntura, envolvendo 160 mulheres, onde 80 fizeram a acupuntura antes da FIV e depois da FIV, uma sessão antes e uma depois. E 80 não receberam acupuntura. E esse estudo concluiu que houve um aumento da taxa de sucesso da FIV de 16%. Né? Então, de 26% foi para 42%. Então, e a partir disso, esse protocolo se tornou assim, se expandiu aí, todos os acupunturistas que trabalham com fertilidade aplicam esse protocolo. E realmente ele é um protocolo muito bacana, né? A gente que conhece sabe que ele é muito importante, né, em todo o processo. Mas é aquela coisa, ele não é uma fórmula mágica que você vai lá. É óbvio que se uma mulher, no estudo não foi mostrado se a mulher fazia ou não fazia acupuntura, né? Ele só mostrou essas 2 sessões. Mas é muito mais, assim, com certeza o resultado é maior se você tem um trabalho anterior, nutricional, de mudança de estilo de vida, de tudo isso, é óbvio que vai potencializar o efeito, né, do tratamento. Então, eu acho importante fazer essa observação. Juliana, muito obrigado. É um prazer muito grande em dividir a tela aqui com você. Você sempre foi muito carinhosa nas suas mensagens. Eu posso aqui publicamente, é muito bom receber carinho. E isso eu venho recebendo de muitas pessoas nas redes sociais. A Juliana sempre mandou mensagens super carinhosas e técnicas também. Então, é um prazer pessoal aqui, viu? Dividir a tela com você e ouvir e aprender um pouquinho mais com você. Sim, eu que agradeço. O carinho é porque a gente vê que o quanto que a área médica, a área do cuidado com o ser humano precisa dessa humanização, e você traz isso assim muito forte, né? Então eu fico muito feliz. Muito grata e muito honrada por estar aqui. Você está em Campinas, né? Em Campinas, isso, legal. Eu atendo em Campinas. Legal. E aí qualquer dúvida, manda para a Ju aqui, manda um direct para ela, eu não consegui acompanhar todas as dúvidas. E aí, Ju, vou pedir a sua ajuda.
para que você, não sei como é que faz, mas para que você libere a tela para que eu consiga chamar a Cris. Tá bom? Ah, tá bom. Eu Muito dou um obrigado, jeitinho. viu? Desculpa se eu demorar aqui, porque eu também não... Não, fica tranquila. Eu também sou assim. Obrigada. Tá jóia. Um abração, viu? Um abraço, boa noite. Boa noite. E aí, para encerrar, eu queria chamar a Cris. E aí, Cris? Oi, Davi, tudo bom? Onde você está? Na sua sala nova? Estou na minha sala nova. Dá uma volta aí no celular, deixa eu ver como é que tá a sala aí. A Cris está de sala nova, eu não conhecia ainda. E aí, deixa eu ver. Que chique, hein? Aqui, Ó, cantinho da terapia. que chique, hein, Cris? Ah, eu vou aí, hein? Ah, mas eu tô te esperando. Tem café aí para mim? Oi? Nós vamos tomar um café aí, nós vamos tomar um café aí. Lógico. Escuta, mas é provável que eu já esteja aí a semana que vem, tá? Porque eu vou fazer uma visita e acho que meu café vai acontecer antes. Então traz um bolo. Ô, Cris, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu imagino que, assim, eu conversei bastante aqui, conversei com duas médicas super amigas, conversei com duas pessoas super competentes para falar da parte nutricional, com a Ju agora para falar da acupuntura, né, da reserva ovariana. E muitos falaram desse equilíbrio, né, dessa busca holística do cuidado com a paciente. Mas eu sei também que existem muitas limitações. Muito longe de chegar aqui, para você que está aqui nessa live, e achar que todas essas informações vão resolver o seu problema. Certo? E aí nós ficamos, buscamos, fizemos o nosso melhor, fiz tudo que eu vi aqui na live, mudei toda a minha vida, meu estilo de vida, mudei minha panela, mudei meu potinho, agora é tudo de vidro, estou comendo direitinho, fiz da acupuntura, fui pro Davi, fiz meu tratamento, mas caramba, tá difícil, né? O quanto a parte psicológica pode ajudar nessa abordagem. O quanto é importante, o quanto você enxerga que fazer terapia e os cuidados mentais, eles podem trazer benefício para essas mulheres que sofrem com essa dificuldade. Uhum. Bom, vamos lá. Hoje a palavra-chave dentro de uma sala de psicoterapia é a ansiedade, tá? A ansiedade, ela tem trazido muitos estragos para a vida das pessoas. Eu acho que isso, foi ganhou, né, um tamanho maior com a pandemia, tá? E as pessoas começaram a descobrir, né, para que serve um psicólogo, tá? Então, foi um dos ganhos que nós tivemos nessa época, né? Mas que deu uma projeção muito grande, mas vimos, assim, pessoas que antes conseguiam viver a vida, né? Tocando a vida mesmo com a ansiedade, mas tendo certo controle, né? Mas que depois da pandemia isso realmente passou dos limites e trouxe a doença física, né? Então, hoje, dentro dessa sala aqui, o que se ouve é a palavra ansiedade a todo momento, tá? A ansiedade com a depressão, a ansiedade com as manias, a ansiedade com o transtorno obsessivo-compulsivo, a ansiedade e as compulsões, né? E a ansiedade, ela tem sim, né, um reflexo muito grande dentro do tratamento, porque a gente sabe que a ansiedade interfere até na nossa produção de hormônios, tá? Então, é nisso muito que a psicologia se une, né, com o tratamento de infertilidade. No homem, né, a ansiedade, ela é responsável pela ejaculação precoce, na mulher, na produção de hormônios, na menstruação, né? Então, é muito importante que essa questão psicológica seja tratada. E assim, eu gosto muito, Davi, quando eu escuto a palavra equipe multidisciplinar. Isso, assim, encanta um coração de um psicólogo, porque realmente a gente não vê o indivíduo, né, somente como a saúde física, né? Definição de saúde, tá? É um conjunto de saúde física, mental e social, tá? Então, não dá para descartar.
uma parte da outra, né? A equipe multidisciplinar, eu penso que, assim, é algo que vai ser indispensável daqui a algum tempo. Não vai mais existir, né, nenhuma forma de tratamento que não seja baseado em todos os olhares, tá? A gente vai ter que aprender que o ser humano vai ter que ser olhado por todas as áreas, né? E isso é muito rico, isso torna tudo muito rico. O Cris, e usando a sua resposta para uma nova pergunta, e isso que você falou, o quanto a ansiedade atrapalha, isso atrapalha até mesmo para que ela consiga fazer tudo aquilo que a gente falou até agora. Porque, eu fui na nutricionista, eu fiz o meu planejamento alimentar, eu quero mudar o meu estilo de vida, eu vou na acupuntura, mas o meu nível de ansiedade está lá em cima. Então, apesar das orientações, porque é o que eu mais recebo aqui, Cris, olha, você já começou a fazer alguma coisa? Olha, eu já fui na Nutra, eu já fui na acupuntura, eu já terceirizou total, né? Mas aí eu pergunto, mas você está fazendo o que você está fazendo? Por quê? Porque a hora que chega em casa, as pessoas muito ansiosas têm muita compulsão alimentar, descontam essa ansiedade de alguma maneira, que não conseguem executar tudo aquilo que nós falamos aqui nessa live hoje. E nessa abordagem, eu também acho que vocês têm um papel fundamental. Tá certo o que eu estou falando? Você concorda comigo? Não? Lógico que sim, né? Porque... A Cris, deixa eu fazer até uma introdução para você. A Cris, além de trabalhar muito com as minhas pacientes, né, que têm fertilidade, ela também trabalha muito com pacientes com obesidade. Hoje ela está atendendo junto com o Ali, um grande amigo, que faz grupo de bariátricas, entre outras ações. Então, tem muito know-how para responder essa pergunta aqui. Então, é isso mesmo, Cris? Desculpa te interromper. Lógico, fazer as coisas acontecer, né? Efetivamente, não só terceirizar, né? A dieta da Nutri, né? Presa na geladeira, né? Não vai adiantar nada, tá? A gente fala muito também do exercício físico, né? Incluir, né, numa equipe, né, multidisciplinar também um preparador físico. Só que ir lá e pagar o plano de 6 meses na academia e não frequentar também não adianta, né? Então, trazer para a terapia, né, até a resistência, tá? Desses pacientes, dos obesos, dos casais que estão em tratamento de infertilidade, mas trazer essa resistência e entender por que isso acontece, tá? A ideia, né, é de que seja um tratamento em que todo mundo participe, mas cada qual vai ter a sua parte aí. É óbvio que o casal, né, tá no centro disso tudo, tá? Davi, hoje, né, eu mandei aquele áudio lá para você, né? E eu falei assim, nossa, tô morrendo de vontade de participar, quero estar junto, mas tem um impedimento do horário, né? E aí eu estava pensando, né, onde que a psicologia podia, né, ajudar, né? Além de falar da ansiedade, mas que nós já fizemos uma live falando sobre isso e tal, né? E aí eu pensei, né, gente, olha, se você hoje pegar, né, uma menina, tá? Estudante de engenharia, por exemplo, ela nunca nem ouviu falar o que é uma reserva ovariana. Ela não sabe o que é, tá? E isso, assim, é muito interessante, né, da gente ver, porque a gente aprende, nós, meninas, né, a gente aprende que a gente tem que evitar filhos, tá? A gente ouve muito na escola, começa lá, né, ainda no ensino fundamental, né, alguma ideia sobre órgão reprodutivo masculino e tal, aí já no ensino médio eles começam a falar de métodos contraceptivos, né, os meninos usando preservativo, todos os efeitos, né, de uma gestação na adolescência. Poxa, que triste, né? Se você engravidar agora, você vai ter que pôr fim em todos os seus projetos profissionais. O que vai ser do seu vestibular? E aí a gente fica, né, preparado para adiar isso, né? E a gente não tem a menor ideia de que existe algo no corpo da gente que é a reserva ovariana. Sabe? Se você pega... quando você entra na universidade também, eu já vi. As universidades hoje, logo no começo, lá para os bichos que estão entrando,
eles fazem um monte de palestra, tá? Meninos preservativo, meninas preservativo feminino também, e anticoncepcional, né? Por quê? Porque vocês têm que pensar na sua carreira. São todos aqui. Olha, vocês já são um grupo diferenciado, porque vocês já estão aqui. Vocês têm que ter lá na frente formação profissional. Isso é colocado. Mas ninguém chega pra gente e fala assim, sabia que você tem uma reserva ovariana com data para acabar? Ninguém prepara as meninas para isso, né? E assim, hoje eu pensei em deixar, né, esse recado, né? Que talvez seja um momento tão importante para a gente começar a trabalhar a informação das pessoas, tá? Óbvio, falar de uma gravidez na adolescência é importantíssimo, tá? Mas nós, mulheres, a gente também tem o direito de ter carreira profissional e a gente não precisa escolher. O que eu vou ter? Eu vou ser mãe ou eu vou ser profissional? A gente pode ser os dois. A gente pode ser os dois, né? A gente não precisa fazer essa escolha. E hoje, a medicina, ela nos dá 1 milhão de opções para que o meu planejamento familiar aconteça quando eu e o meu companheiro, quando a gente desejar que isso seja um momento legal. Se vai ser aos 35, se vai ser aos 38, se aos 40, eu não sei, tá? Mas a medicina pode nos ajudar, nos preparando para isso e, assim, deixando que essa escolha seja minha, né? Seja minha, no tempo que eu achar que por bem acontecer. Então, eu acho que cabe muito a todos nós, né? Informar as meninas, tá? Porque eu tenho certeza do que eu estou te falando. Se você pegar hoje uma aluna de engenharia, de 1º e 2º ano de engenharia, né? Eu digo assim porque está numa área de exatas e completamente fora, né? Não sabe o que é. Não tem noção. Não tem noção. Cris, encerrou com chave de ouro para mim, assim. Lindas palavras, assim, concordo em gênero, número, grau, e traz para todos nós uma grande reflexão. Eu acho que a mensagem é essa. Tudo deve ser trabalhado antes. Se eu pudesse trabalhar lá na universidade, enquanto ela tem antes dos 30 anos de idade, se tivéssemos o conhecimento. Então, infelizmente, nós ainda lamentamos muito aquilo que não tivemos acesso à informação lá no passado. Uhum. Agora, já que estamos no presente, façamos agora também aquilo que nós podemos levar lá para o futuro. Então, as nossas mudanças de comportamento, da busca por ajuda, o equilíbrio na qualidade de vida, o equilíbrio no estilo de vida e também na luta propriamente dita nos tratamentos, porque nem sempre só toda essa adjuvância que eu trouxe aqui hoje vai resolver o problema. E às vezes é preciso pôr a mão na massa, às vezes é preciso pôr a mão no bolso, às vezes é preciso cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, para que você consiga chegar lá. E aí nessas horas, entre quedas e retomadas, que essa equipe multidisciplinar pode fazer toda a diferença. Não só na busca pelo resultado, mas pela retaguarda que você precisa para poder caminhar com mais segurança. Então, para mim, encerrou com chave de ouro. E queria agradecer a todo mundo. Queria pedir desculpas por não ter respondido todas as mensagens que eu gostaria, mas foi uma live muito legal, que ficará gravada para que quem perdeu parte dela possa assisti-la. Cris, muito obrigado, viu? Obrigada, Davi. Um beijo. Adorei essa sala. Super beijo. Vou te esperar. Beijo.